página 12 da apostila, nós vamos aprender um pouquinho a falar sobre hora silenciosa, ou também hora tranquila, ou devocional. Vocês já ouviram falar sobre uma dessas três palavras, né? Devocional, hora tranquila e hora silenciosa, né? O que é isso? Eu acredito que isso é muito importante para a nossa vida, não apenas na vida ministerial, mas também na nossa vida pessoal, na nossa vida devocional. Quando a gente lê Esdras 7:10, Esdras era um escriba, fala que ele dispôs o coração para buscar da lei do Senhor, para cumprir e ensinar. Então, olhando para esse texto, nós vemos aqui um tripé, um triângulo, que deve fazer parte de toda a nossa vida. Primeiramente, a nossa vida devocional, a nossa vida pessoal com Deus. E para mantermos esse relacionamento pessoal, devocional com Deus, a gente precisa buscar na palavra, certo? E ler, meditar e estudar. E com isso nós vamos ser desafiados a cumprir, ou seja, colocar em prática. E depois aplicar na nossa vida ministerial. Aplicar na nossa vida ministerial. Aí você pode estar se perguntando, mas eu não tenho ministério. Opa, não é esse o propósito de Jesus. Todo cristão foi chamado para exercer o ministério. Agora, quando a gente pensa em ministério, algumas pessoas pensam que está na frente, pregando, ensinando. Isso é uma espécie de ministério, mas existem outros, né? O seu ministério pessoal de oração, de intercessão, você pode ser um intercessor da igreja, você pode ser um introdutor. Então, tem vários tipos de ministérios. E nós precisamos descobrir e investir nisso, certo? E fundamental para isso é nós termos essa prática de desenvolvermos diariamente a nossa hora tranquila, o nosso devocional. Então, o que é a hora tranquila, o que é o devocional? Está escrito para vocês lerem, né? A hora tranquila ou devocional, também conhecido, né, como momento pessoal, momento devocional. Deixa eu dar uma tesoura. Já veio. Então, o que é a hora tranquila, o que é a hora devocional? A hora silenciosa, a hora tranquila devocional, também conhecida como momento devocional, é talvez a parte mais importante do seu dia como cristão. Olha aí, gente. Provavelmente a parte mais importante. E por quê? Vamos analisar o que é isso. Porque a gente acredita que é a parte mais importante. Porque é o momento de você estar a sós com Deus. O momento de você estar a sós com Deus. E quando você chegar ao ponto de separar esse tempo diário para a meditação da palavra de Deus, vai descobrir que cada fase da sua vida e os seus pensamentos vão mudar. Eu acabei dando um toque aqui, né? Você vai descobrir que tudo na sua vida vai mudar. Por quê? Vamos continuar. Sua vida de oração será motivada e sua leitura da palavra de Deus vai ganhar novo significado. Seus motivos e seus alvos serão elevados e você encontrará a rocha firme nos momentos de provação, despertará seu desejo de ganhar almas e sua conduta cristã será bem definida. Portanto, o nosso objetivo principal é ajudar e encorajá-lo a estabelecer a hora silenciosa. A hora silenciosa, gente, é como uma refeição que a gente precisa ter. Nós precisamos fazer com que a hora silenciosa se torne parte cotidiana do nosso dia a dia, da nossa vida. Assim como a refeição. Vocês conseguiriam ficar uma semana sem tomar nenhuma refeição e depois falar, tudo bem, chega no domingo eu vou e recupero. A gente faz isso?
fica de segunda a sábado sem tomar uma refeição, chega de domingo, a gente... Primeiro você vai ficar desnutrido até lá, né? E se você comer tudo que não comeu durante a semana no domingo, não dá. Mas a gente faz isso com a palavra de Deus às vezes. A gente vai deixando segunda, terça, quarta e só traz o culto, né? Aquela porção. E acontece isso, mas precisamos fazer com que a palavra de Deus, a leitura, a meditação na hora tranquila, se torne um hábito, que faça parte integrante da nossa vida, como se fosse algo automático, embora não seja. Davi ele diz no Salmo 1, tá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí chega no versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Então nós precisamos ter prazer na palavra de Deus e meditar da ideia de ruminar, de mastigar, né? De trabalhar aquele texto. Então quando a gente aprender que todos os dias nós precisamos reservar um tempo, um espaço para estar sós com Deus na meditação da palavra, isso vai mudar a nossa vida. A maioria dos meus sermões, dos meus estudos, surgem de devocionais. Hoje nós temos já devocionais prontos, são bons, mas não são os melhores. Os melhores é aquele que nós fazemos. Existe material já próprio para você desenvolver o seu devocional. E a gente na aula também vai aprender um pouco sobre isso, né? Então, primeiro, qual é o material necessário? Você não vai gastar muito. Olha lá. Primeiro, que é fundamental, um lugar reservado e tranquilo. Por isso que nós colocamos lá hora silenciosa ou hora tranquila. Horário definido. Precisamos ter um horário definido e sermos metódicos. Agora, nem sempre a gente consegue manter o mesmo horário, principalmente quem trabalha em turno de revezamento. Não tem condições. Mas o importante é que você reserve um horário definido. Bom, agenda, um caderno ou um diário. Hoje a gente geralmente faz mais no notebook, né? Não tem importância, mas o importante é que você anote, escreva tudo que vier à mente no seu momento de devocional. De vez em quando eu fico lá olhando minhas coisas, procurando, e um tempo desse eu precisei me desfazer dos livros, aí encontrei um devocional. Aí abri assim por acaso e peguei um devocional de 1996, olha aí. Quando eu olhei assim, eu falei, que preciosidade! E fui eu que fiz! Olha, que coisa bonita, né? Então, nós vamos aprender e arquivar para ter esse material no momento correto. Bíblia, lápis ou caneta, olha, coisa simples, né? Que a gente geralmente já tem. Quais são os benefícios da hora silenciosa para a nossa vida? Eu acabei passando aqui, né? Então vamos ver os benefícios que a hora silenciosa pode proporcionar para cada um de nós. Primeiro, disciplina na leitura da Bíblia. Então, quando a gente se disciplina a manter essa aula silenciosa, nós vamos nos disciplinando também a ter leitura da palavra de Deus. Tem gente que nunca lê a Bíblia toda. Nem vou perguntar para vocês, né? Mas se nós falar, mas é muito grande a Bíblia. Se você reservar 7 minutos por dia, dá para você ler 4 capítulos da Bíblia. Se você ler 4 capítulos diários, em menos de um ano, você lê a Bíblia. Então, quando a gente tem esse hábito, a gente vai ter essa disciplina na leitura. Salmo 1, 2 anos, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Josué 1:8, né? Tenha cuidado de fazer tudo que está escrito no seu desvio para a direita e para a esquerda, para que seja bem sucedido. Além desse plano, dessa disciplina na leitura da Bíblia, nós vamos desenvolver um plano de leitura anual da Bíblia, como eu disse, né? Se você reservar lá 7 minutos, 4 capítulos por dia, em menos de um ano você lê a Bíblia, certo? Simples.
O que seria interessante que cada crente tivesse esse hábito, ó, ler a Bíblia todinha durante o ano. É só para ler, não é para estudar. Leia. Aí o segundo ano você volta a ler de novo e estuda um livro. No terceiro ano você volta a ler a Bíblia de novo e estuda outro livro. Isso é maravilhoso, fantástico. Bom, vida cristã equilibrada, ou seja, mais Bíblia, menos pecado. O Salmo 119, versículo 11 e 9 também. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Então, quanto mais Bíblia na nossa mente, no nosso coração, menos pecado. A Bíblia entra, o pecado sai. Vida de comunhão com Deus, você vai desenvolver esse relacionamento com Deus e ter comunhão com Ele. E orientações de Deus para diversas áreas da vida. Tudo isso são benefícios da oração silenciosa. Tratamento terapêutico. Aí, você vai lá desabafar com Deus. Meu Deus, depois ora, fala com Ele. Não aquela oração mecânica já programada, mas aquela oração que vem do fundo da alma. Ser sincero com Deus, falar realmente o que está acontecendo. Porque às vezes o camarada passou a noite mal, né? Teve um pesadelo, o colchão de mola lá está furando a coluna, ele acorda todo duro. Aí como compreende, oh Deus, obrigado pela noite maravilhosa. Foi mesmo da vida. Ser sincero, Deus, eu acordei quebrado, todo moído, a noite foi um pesadelo. Me ajuda a trocar de colchão. Esse negócio é assim, né? Bom, possibilidade de elaborar seus próprios estudos bíblicos. Possibilidade de armazenar material para seus sermões. E nós temos aqui algumas sugestões de fazer a hora silenciosa, né? Dar prioridade à escolha do tempo para fazer sua hora silenciosa. Então, como eu disse, isso vai variar de pessoa para pessoa. Ó, o tempo escolhido deve ocupar a prioridade sobre qualquer outra coisa. Prioridade não significa que tem que vir primeiro, mas significa que é o melhor. Porque tem gente que durante a manhã acorda de mau humor, ou não tem condições, não é o melhor horário para fazer devocional. Para outros já é melhor à noite, o que importa? É o melhor horário que você possa oferecer para Deus. Teve um período da minha vida que dava aula, eu morava sozinho, trabalhava, saía do trabalho, ia dar aula, chegava em casa à noite, ia me alimentar e depois eu ia fazer meu devocional. E um dia eu fiz o meu devocional, me ajoelhei da cama, assim, cerca de meia-noite e pouca, para orar, e aí eu fui arrebatado pelo sono. Acordei 3 horas da manhã com o pescoço duro e eu falei, não dá para essa vida, vou mudar. Aí o que eu fiz? Comecei a levantar meia hora mais cedo para fazer meu devocional cedo, porque a noite já não dava, o cansaço, né? Já tomava conta. Mas escolha o melhor tempo que você possa oferecer para Deus. Tempo, a gente sempre tem aquela desculpa, eu não tenho tempo, né? Isso é uma mentira que inventaram. Porque o catador de papelão e o grande empresário tem 24 horas por dia. Deus deu para todo mundo igual. Agora cabe a nós administrar e gerenciar o nosso tempo, certo? Bom, o tempo escolhido, ali está tempo, mas o tempo escolhido deve ser o mais silencioso possível. O tempo escolhido deve ser rigorosamente observado diariamente. Então veja, estamos investindo aqui no tempo. E aí, ó, dê atenção às seguintes observações. Ore. Antes de começar a fazer o devocional, ore. Como diz o Salmo 119. Senhor, desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Essa é a perspectiva. Ou seja, eu quero não apenas ler, mas me faça enxergar algo que venha tratar comigo. Fala comigo através desse texto. Leia a palavra de Deus, medite no que você leu, tente transformar isso numa frase. Não é copiar o versículo todo, né? Ou um texto todo que você leu. Mas tente. Imagine se você está fazendo um devocional no Salmo 119. Tente transformar numa frase. Aplique as verdades à sua vida.
Use o pronome pessoal na primeira pessoa. Ou seja, o que Deus está falando para mim hoje? O que eu preciso fazer à luz disso que eu li? Então faça isso. É a parte da aplicação. Porque o devocional vai te levar a fazer uma aplicação própria para aquele dia ou para aquela semana. Mas tem tudo isso na apostila, gente. Vamos para a parte prática aqui. Vamos elaborar um devocional. Tem aqui na apostila já os gráficos. Você pode usar esse aqui, mas você pode usar o que você quiser. A Palavra da Vida, ele desenvolve anualmente um devocional. Todo ano. Então ele já tem os temas escolhidos, só os temas. E ele te dá os versículos e os temas da semana, e você vai lá fazer o seu devocional, suas anotações. E o devocional deles é a hora tranquila. Você pode entrar em contato lá pelo site e adquirir no mercado. É muito bom. Mas existem outras editoras que também fazem isso, né? Tinha um que é fantástico, que não tem mais, que era o Círculo de Literatura Cristã. É um devocional muito interessante também. Mas vamos lá, vamos imaginar que você chegou lá. Então, escreva o seu devocional, deixe registrado. Vamos imaginar que hoje fosse domingo. Aí você vai colocar a data, o horário do seu devocional. E aí a sugestão de hoje seria Filipenses 1, de 1 a 6. Sempre que você for fazer o devocional, para te orientar, procure responder essas duas perguntas. O que o escritor está dizendo e como posso aplicar o que li na minha vida hoje? Porque o devocional é para você, não é para os outros. Eu sempre brinco que tem uns crentes que são ferramentas agrícolas, né? O crente pá. Como é que a gente faz com a pá? Pá você pega e joga, né? O crente pá, quando a palavra vem, isso aqui é para Mariana, para o Wallace, para o Márcio, nunca é para ele, né? Agora tem o crente inchado, aqui tudo é para ele, né? Inchada você puxa. Isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, nem tudo é para você. Agora o crente melhor é o gadanho, o ancinho, conhece? O rastelo? Aquilo que você usa no jardim para tirar só o capim, o mato. Tira só o necessário. É isso. Agora o pior tipo de crente é o crente foice, conhece? Que antes da mensagem ele foi e se embora. Não seja esse, né? Mas procure ler o texto e entender o que o escritor está dizendo e aplicar isso na sua vida hoje. Então vamos lá, nosso exercício. Filipenses 1, de 1 a 6. Deixa eu ver se sobrou bala. Filipenses 1, de 1 a 6. Vamos ler, quem está aí? Para a gente ler. Aqui, ó. Do vocês. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Agradeço, meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha aí, tá vendo? Paulo começa essa epístola fazendo a sua saudação coloquial. Depois ele elogia os crentes de Filipos, e eu não sei se é que versículo é, não sei se é o 12 ou 3 ou 4,
Dou graças a Deus sempre que lembro de vós, é isso? As minhas orações? 2. Dou graças a Deus sempre que lembro de vós nas minhas orações. Que mais que ele fala? Agradeço por você. Em todas as minhas orações, por favor, vocês sempre, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, o que é que o escritor está dizendo? Ele está agradecendo a Deus pela vida dos crentes de Filipos, pelo fato de eles serem cooperadores com Paulo no Evangelho. Quando a gente vai estudar a carta de Filipos, a gente entende que Paulo estava preso e a igreja de Filipos socorreu Paulo por diversas vezes. Paulo fala: nenhuma igreja fez comigo o que vocês fizeram no tocante a dar e receber. Ele está dizendo: olha, sempre que eu me dirijo a Deus em oração, eu tenho motivos de sobra para dar graças a Deus por vocês, porque vocês têm compartilhado comigo. Então, o que o escritor está dizendo? Que ele tem motivo de dar graças a Deus pela parceria, Ou vocês estarem cooperando. isso, pela cooperação dos crentes de Filipos. Agora, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Olha, Deus, será que quando alguém vai orar por mim, o motivo da oração é ação de graça? Ou será que, Senhor, vai cantar a glória nova? Queima, Senhor, afasta de mim. Eu sempre brinco: qual é o hino que vão cantar no nosso culto fúnebre? Oh, que saudosa lembrança. Ou aquele: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Então, quando as pessoas forem orar por nós, qual é o motivo? É de ação de graça. Isso nada. Agora, o outro lado: será que, como a igreja de Filipos, eu tenho sido parceiro, cooperador na divulgação do Evangelho? O que eu posso fazer para ajudar no Evangelho, para cooperar? Aí você coloca uma aplicação: durante essa semana vou orar para aquele missionário, ou vou mandar uma oferta para aquela missão. Maneira de você colocar em prática isso. Viram? Não é tão difícil, né? Tudo no começo tem as suas dificuldades, mas com o tempo a gente vai tirando o letra, certo? Principalmente para quem nunca fez. Mas quem já fez, eu falo: quem não fez, começa a pegar aqueles devocionais já prontos. Nós temos do Hernando Dias Lopes, aquela sequência de série, que são gotas. Tem gotas de sabedoria, gotas de alegria. São devocionais já prontos. Por isso, dá um pouco de ajuda, né? Mas o importante é isso: você se debruçar, ler o texto e tentar entender. Lembra-se de tudo que a gente aprendeu até aqui, que eu falei. Existe uma palavra que deve fazer parte do nosso cotidiano, sempre que a gente pega a Bíblia, ou a gente vai na igreja, em qualquer lugar. Chama-se observação. O que eu estou observando aqui? No devocional não foge a língua. Quando eu estou observando o texto, o que o escritor está dizendo? E agora, como é que eu posso aplicar na minha vida? Certo? Vamos para o segundo. Olha lá. Filipenses 1, 7 a 8. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho em meu coração, pois que nas correntes que me prendem, que defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda aflição de Cristo Jesus. É uma continuação do que ele falou antes, né? Então não tem muito aqui a acrescentar, né? Mas presta atenção de novo no versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois
quer nas correntes que me pregam, que defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Mais uma vez, Paulo está preso, mas a prisão não foi empecilho para ele demonstrar a gratidão dos crentes de Filipos. Manda essa carta e fala assim: olha, eu tenho vocês no meu coração, vocês ocuparam um lugar de destaque no meu coração. Então, o que a Escritura está dizendo? Que a igreja de Filipos tem um lugar de destaque no coração de Paulo, pelo que eles fizeram por Paulo. Não foi só financeiramente, não. Né? Se vocês entenderem a carta de Paulo, por várias vezes eles mandaram donativo para Paulo. Chegou uma parte que eles mandaram Epafrodito, que era um líder da igreja, e Epafrodito estava doente, quase morreu. Quando chega lá, Paulo fala: misericórdia, se ele tivesse morrido, ia ser um peso. Mas Deus o curou, estou mandando ele de volta. Veja a que ponto a igreja amava Paulo. E Paulo reconhece isso, demonstra gratidão. Então aqui ele está mostrando gratidão pelo que a igreja faz por ele, e dizendo: olha, vocês ocupam um lugar especial no meu coração. E como é que foi que Paulo nos incentiva a colocar isso em prática? Demonstrando a gratidão. Paulo escreveu uma carta para a igreja, né? Então, qual seria a aplicação? Vamos lembrar de alguém que realmente tem feito algo e que realmente isso que ele fez, ou está fazendo, ou pelo que ele é merecedor de ter um lugar especial no nosso coração. Agora, como é que nós vamos mostrar gratidão por ele, para ele, durante essa semana? Porque às vezes nós somos tão ingratos, né? E a gente nem agradece o que as pessoas fazem, e às vezes uma simples cartinha, um simples bilhetinho. Às vezes eu incentivo o pessoal da igreja e eu falo: mas eu queria que vocês fizessem isso voluntariamente, não só por incentivo. Mas às vezes eu incentivo: compre um bombom, ou pegue um cartãozinho e escreva para a pessoa no domingo, coloque lá no banco hidratado: olha, você é importante na minha vida por isso. Quando a pessoa vem aqui, às vezes não sabe nem quem foi, né? Isso é bom. Porque nós vivemos em um mundo, né, tão cheio de egoísmo, que as pessoas só pensam em si, não pensam nos outros. Mas um simples gesto de gratidão faz a diferença. Falam que as pessoas já estão armadas para rebater uma ofensa, né? Mas com certeza estão desarmadas quando recebem um elogio. Já vai esperar aquilo coisa. Minha mãe dizia que a gente já vai para outras pessoas com 4 pedras na mão, né? Davi foi com 5, né? A gente não precisa ir com 4, mas vai com uma rosa, vai com um bombom, faça a diferença. A gente é tão simples e que pode fazer diferença, né? Às vezes eu faço isso, às vezes eu passo assim no pedágio, eu sempre ando com bala, né? E aí eu dou lá o dinheiro e dou uma bala assim para a menina, para a pessoa: né? Essa bala é para adoçar sua boca, mas lembre-se, Jesus quer adoçar o seu coração. Coisa simples. Agradecer para aquela pessoa que está lá, na fila que te atende. Às vezes ela está com tão mau humor, né? Que não recebe bem. Mas a gente vai mostrando: olha, muito obrigado por você me atender, muito obrigado por você dedicar um pouco do tempo na minha vida. Isso faz diferença. Ligue para o irmão da igreja. Hoje nós temos WhatsApp, né? Ele faltou na igreja, bonito, né? Não foi no culto. Não, olha, sentir sua falta. Aconteceu alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Faz a diferença, né? Mostrar gratidão. Gentileza gera diferença. Sim, com certeza, né? Principalmente no trânsito, sabe? Eu estava dirigindo uma vez, o cara, um motoqueiro sufocado, eu estava na minha frente: seu animal! Vontade de falar: encosta aí que eu vou mostrar aqui o animal. Aí eu respirei e falei: não tem razão, eu sou um animal. Só que ele esqueceu de colocar adjetivo. Eu sou um animal racional. Não é dirigir. Uma vez, a gente aqui saindo na frente, aí a minha primeira missão foi: nossa, me senti nada, parabéns, nossa, que legal, você me elogiou a pessoa. Isso. Então,
funcionário público, né, já fica lá com os outros, parece que atendente, lidar com pessoas é difícil, né? E às vezes faz diferença um simples gesto, né? Poder fazer alguma coisa a mais, faça. Né? Ah, mas ninguém vai ver. Deus está vendo. Isso é importante, né? E fazer o seu melhor. Pode utilizar uma pessoa, né? Oi? Os gestos que você faz para utilizar uma Desarma, né? Desarma. E Paulo está aí. Paulo podia falar assim: vocês não fizeram mais do que obrigação. Eu estou preso aqui porque eu fui levar o evangelho para vocês. Não, olha, muito obrigado. Sou grato a vocês. Veja, por isso, sempre que eu vou orar, eu tenho motivo de dar graças a Deus. Eu estou alegre pela vida de vocês. Eu quero mostrar um pouco da minha gratidão. Certo? Faço em casa, gente. Os outros, tá? Eu deixei aqui pronto, mas não precisa ser só isso. Isso aí é o modelo de você fazer o estilo de devocional em série. Mas você pode fazer também por assuntos, né? Se você está lendo a Bíblia regularmente, pega aquele texto lá e faça o devocional. Ora, eu tenho um capítulo grande, escolha um versículo, uma parte que chama a atenção e pega lá, certo? Então isso chama-se hora tranquila. Existe outra maneira de fazer também, hora tranquila, com personagem bíblico. Você pode fazer também aqui. Ó. Agora vamos aprender a fazer a nossa hora silenciosa focando no personagem bíblico. Na apostila está cheio de formulários aí, tá? De gráficos, para você usar. Aí em branco, certo? Use de cópia, para você usar a sua criatividade. Olha, isso aqui, gente, foi de verdade, hein? Eu fiz esse devocional no dia 3 de novembro de 1996. Olha lá que horas que eu fiz, 23 horas, foi naquele período que eu fazia à noite, né? Até que eu fui arrebatado pelo sono, né? Eu falei, opa, vou mudar o horário. Mas naquela semana eu pensei em fazer meu devocional sobre Jacó. E aí eu li, né? Olha lá, personagem bíblico, Jacó, o enfoque, o seu nascimento. Aí olha, peça a Deus que abra a sua mente para descobrir verdades espirituais na vida de Jacó. Aqui Salmo 11, 18, mas está errado. 6, 19 e 18, tá? Abre os meus olhos, rejeita os meus olhos para que coloquei as maravilhas da sua. E aí leia. Gênesis 25, 19 e 26. Vamos ler? Gênesis 25, 19 e 26. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão, que gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Pagarã, irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, a Rebeca, sua mulher, engravidou. Olha aí. Até o 26. Até o 26. Até o 22. Tá certo. Os meninos se empurravam dentro dela e disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações, estão em seu ventre. Já desde as suas estranhas, dois povos se separam, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho se virá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso deram o nome de Esaú. Depois caiu sua mão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó e de Isaac. Isaac, 60 anos de idade, quando Rebeca nos deu à luz. Isso, né? Vocês vão perceber que depois, não sei se vocês sabem que Jacó era analfabeto, sabia? Porque a Bíblia fala que ele amava Raquel e não Lia. Era analfabeto. É só brincadeira, né? Mas presta atenção, gente. Eu fiz esse devocional, peguei uma semana e fui trabalhando na vida de Jacó, fazendo meu devocional sobre Jacó. Começou com o seu nascimento. Então, depois que você lê o texto, você vai fazer um resumo da passagem. Resumo da passagem não é escrever tudo não, tá? Resumindo, olha o resumo que eu fiz aqui. Ó.
O nascimento de Jacó foi um milagre. Por que foi um milagre? A mãe dele era estéril. Não tinha inseminação artificial naquela época, era um milagre. Então o fato dele ter nascido já era um milagre. Ou seja, Jacó era um milagre. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, está lá no versículo 24. Já no ventre de sua mãe, Jacó lutava com Esaú. Jacó nasce segurando o calcanhar de seu irmão Esaú. Jacó daria origem a um povo que subjugaria os descendentes de Esaú, está lá no versículo 23. E aí eu peguei um pouquinho. Seu nome significa enganador ou suplantador. É o significado do nome de Jacó. Isso é o resumo. Agora vem aquela palavra que a gente está aprendendo desde o começo. Depois do resumo, você vai fazer as suas observações à luz desse resumo. Certo? A observação que eu coloquei: Jacó já nasce num contexto egoísta. Já desde pequeno. Ele já queria ser o primeiro. Já queria ganhar o direito de primogênito. Ele segura no calcanhar do irmão para tentar puxar. Opa, eu quero ser o primeiro. Esse contexto egoísta, não quer compartilhar. E a gente vai ver que isso se desenvolve na vida de Jacó, até ter uma luta séria com Deus. Lá em Gênesis 32. Faz jus, ou seja, faz justiça ao seu nome, enganador, ou suplantador. E eu coloquei: Rebeca dá luz a duas nações. Esaú deu origem a Edom, os edomitas. E Jacó origem a Israel. Isso em Romanos 9, 10, 13, Paulo coloca isso. É a observação que você fez. Agora, o que eu acho importante nisso aqui é a pergunta do dia. Eu coloquei aqui a pergunta do dia. Para mim, dia 3 de novembro de 1996. Muito tempo. A gente não era nem nascido nessa época, né? Em que área da minha vida tenho agido egoisticamente para com o meu próximo? Em que área da minha vida tenho sido um engano? Isso é coisa minha própria. E oração, orei. Senhor, vem através do teu Santo Espírito, que sonda os corações, me revelar em que área da minha vida tenho sido um engano, ou tenho agido egoisticamente, e ajuda-me, Senhor, a obter vitória nessas duas áreas e ser uma pessoa que te agrada em nome de Jesus. Aplicação própria. E aí, vem aqui para a aplicação. Vou me policiar durante essa semana, procurando ser mais sensível à voz do Espírito Santo quanto ao engano e egoísmo em minha vida. Vou reavaliar meus propósitos e intenções. Eu fiz isso realmente durante a situação. Certo? Então, isso aqui é o modelo. Você pode fazer a devocional de texto bíblico ou escolher um personagem e trabalhar. Se você pegar, gente, tá, resumindo seu nascimento, seu desenvolvimento, Samuel, coisa interessante. Você pega Samuel desde pequeno, a gente vê lá, Samuel desde pequeno ministrava diante do Senhor, crescia na graça e no favor do Senhor. No capítulo 2, daqui a pouco fala assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha que contraste. Já desde pequeno, trabalhando com o Senhor, mas o texto fala: porém ele ainda não conhecia o Senhor. Não tinha tido aquele contato com a revelação especial de Deus. E a partir daquele momento, tanto é que Deus quer falar com Samuel, às vezes ele pensa que Eli está chamando. Na última vez ele falou: não entendi. Da próxima vez que você ouviu, fala com o teu servo. A vida de Samuel mudou. Às vezes nós podemos estar trabalhando para o Senhor da obra, trabalhando na obra do Senhor, sem conhecer o Senhor da obra. Desenvolver esse relacionamento de intimidade com Deus. Samuel não tinha que ter aquele contato especial com Deus, mas ele desenvolveu.
gente viu Davi, outros personagens fantásticos. Agora é sua vez de exercitar. Escolha um personagem aí e faça a sua hora silenciosa usando o formulário abaixo. Vou dar uma sugestão para vocês. Dorcas. Vamos lá para Dorcas. Atos 9, acho que é 9, 36 a 43. Estou fazendo devocional em Dorcas. Não é a mesma coisa, porque não é um lugar tranquilo, vocês estão sob pressão, né? Vamos em casa, sossegado, não tem tempo, nós temos menos de 10 minutos, né? Mas, só para vocês terem uma palhinha aí, vamos lá. Personagem Dorcas. Qual é o enfoque aí? A gente não vai falar o nascimento, porque o enfoque aí é a morte dela. Fazer um resumo do personagem, eu faço um resumo da passagem dele de toda a história. Não fala. Tanto é que tem enfoque, está enfocando o que? Então, olha, aqui você vai fazer o enfoque dele. Qual é o texto que você vai ler? Você vai fazer o resumo dele que você leu. Não é para a vida toda. Né? Sim. Já tem tanta coisa aí, né? Quando chega no capítulo 28, que adora, fala que é Betel. Tem na casa de Deus, encontro com Deus. Depois do 32, Peniel. Jacó se encontra com Deus em Betel. Em Peniel, Deus quebra Jacó, literalmente. É um cara que dava muita mancada e um dia ele se mancou e saiu mancando literalmente. Vamos lá. Leia pra gente, André. Atos 9, 36 a 43. É Dorcas, não é isso? Isso, Dorcas. Um jogo, algumas sua chamada Natália. O nome desse Brasil é Dorcas. Ela era notável pelas obras e esforços que fazia. Aconteceu o quê? Naqueles dias ela conheceu e deu depois de a página, puseram o corpo no quarto uma das superiores. Como deve ser uma peça de outro, cinco homens de Pedro estavam ali e enviaram dois homens contra o seguinte pedido: não se demore em vir a nós. Pedro se apresentou e com eles, quando chegou lá, eles levaram ao quarto de uma das superiores. Todas as viúvas, os locais e encontraram únicas e vestidos de Dorcas. Tinha feito como estava com elas. Mas Pedro não viu saísse e recolheu-se depois voltou-se para o disse: os era dos olhos e interrompeu-se e dando-lhe a mão, ajudou a fé e chamando os santos e santos de uva, apresentou-lhe a vida. Isso se tornou conhecido entre as cidades de Judá. Muitos creram no Senhor. Pedro planejou muitos dias na casa dele, continuou chamando-se. Ela ficava curtindo a vida. Prestando atenção, gente, aí. Quero que vocês façam em casa, tá? Eu não temos tempo aqui, mas para vocês perceberem. Passagem, personagem, Dorcas, certo? O enfoque, sua morte, sua morrer. E aí a data, você coloca a data de hoje, o horário, se você fazer em casa, você vai orar e você vai ler o texto aqui, leia, você vai colocar aqui Atos 9, 36 a 43, né? Isso. Então você vai terminar junho pensando em Dorcas. Você vai ver que o nome dela era Tabita e em grego Dorcas, né? Se você for ver lá no dicionário bíblico, o significado do nome dela, Gazela da senhora. É uma dica para vocês aí, gente. Como é que diz o versículo 36? Havia em Jope uma discípula. Olha aí. A única mulher no Novo Testamento chamada de discípula foi Dorcas. O Novo Testamento não usa para qualquer pessoa o termo discípulo. Fala que discípulo significa sim, seguidor integral do mestre.
Lá em Antioquia, em Atos 11, 27 e 28, fala que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Agora, será que hoje os cristãos podem ser chamados de discípulos? É algo para se pensar, né? Então, desenvolva aí, gente. Para a semana que vem, né? Quase o nosso tempo já foi, mas são modelos para vocês fazerem o devocional. Espero que isso crie em vocês um hábito, um prazer de fazer esse devocional. Seja no personagem bíblico, seja no texto, seja na carta, seja em sequência, seja pelo assunto. O importante é se debruçar diante da palavra. Os meus devocionais que eu estou mandando para vocês diariamente, agora sequência de salmos, né? Deixei um pouquinho mais comprido, mais longo, né? Porque a gente se empolga. E a ideia é que a gente viva aquela emoção e sinta realmente o texto e o contexto. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Continue estudando. E agora a gente vai deixar os métodos e vamos para a família.